Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio da segunda temporada do Nas Internas. Como sempre, a gente agradece quem se inscreveu no canal, quem clicou no sininho, quem segue a gente no Nas Internas Pod no Instagram. E vão ficar passando aqui embaixo todos os lugares que vocês podem seguir a gente. Hoje é um episódio que eu tô sozinho. Semana passada era só o Thiago, essa semana sou só eu. Porque o Thiago arrumou uma desculpa e foi ser pai. Hoje está nascendo a Helena. Então um beijo pro Thiago, um beijo pra Rafa, um beijo pra Helena. Toda a felicidade do mundo para vocês. O convidado de hoje dessa semana, a convidada da gente é uma pessoa que tem uma profissão difícil. Ela é engenheira aeroespacial, apesar de ter nascido em Ouro Preto, ter crescido em Ouro Preto. Então ela entende de barroco e de tecnologia espacial. Então é a Ana Paula Rodrigues, que tem experiência na engenharia civil, na aviação civil, na aviação militar, e a gente vai falar um pouco sobre um tema que é complicado, mas que eu adoro pessoalmente. Ana, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, obrigado por você estar aqui com a gente. Bom, prazerão estar aqui, muito obrigada pelo convite. Thiago, que a Helena venha com muita saúde e obrigada, gente. Legal. A Ana ela começa já com uma coisa legal, que é o Insta dela, o Aeroana. Eu adorei a Aeroana. A Aeroana é muito bom. Onde você fala sobre um monte de assuntos, né? Não só sobre a engenharia aeroespacial, mas eu queria te fazer uma pergunta de cara, que é o seguinte. Eu tenho um sonho. I have a dream. E eu vou te falar o que eu quero. E você fala qual é a possibilidade de eu conseguir isso, tá? Meu sonho é o seguinte. Eu quero ter um foguete com uma GoPro plugada no meu celular, que eu faço ele chegar o mais perto da estratosfera possível e depois eu recupero a minha GoPro. É coisa que já fizeram, não tem... De 0 a 10, qual é a chance de eu conseguir fazer isso? 10. 10? 10 é assim mesmo? 10. Não, custa uma isso... fortuna? Não, assim, o peso, pra gente lançar um equipamento pra estratosfera e ultrapassar, né, esses 100 quilômetros, né, a linha de Kármán. Dá pra ultrapassar? Dá, a gente consegue ultrapassar. Amador, assim? Dá. Você sai da estratosfera? Dá. Inclusive, eu sou cofundadora de uma associação, a Associação Cobruf. É uma associação... O que quer dizer Cobruf? Cobruf, Competição Brasileira Universitária de Foguetes. Começou como uma competição de alunos. Foram 10 alunos de graduação, eu era um deles. E aí agora a gente extrapolou para uma associação que visa a democratização do ensino aeroespacial no Brasil. E a fábrica... Eu não sabia, eu adoro isso. Eu posso ter mesmo um foguete, não é possível. E a fabricação de foguetes de média e alta potência. E um dos nossos projetos é ultrapassar a linha de Kármán. Ainda não... Quer dizer, no mundo, um foguete amador já passou a linha de Kármán, ou não? Não sei te confirmar se já passou. Eu acredito que sim. Tá. Eu acredito que sim. Mas se não passou, a gente vai passar. Que demais. E então me fala assim... E aí o mais difícil disso daí seria a telemetria, né? Comunicação da GoPro com o celular e a distância. Mas a gente dá um jeito. Entendi. Então me fala o seguinte. Se eu quiser começar a lançar foguete, qual é o kit básico? Quanto que eu vou gastar? Assim, onde é que eu compro as coisas? Como é que faz isso? Então, é difícil a gente estipular um preço específico porque tem uma série de variáveis, né? O material que vai ser usado. Não, pequenininho. Um foguete o combustível. Então, assim... Fala o preço, mulher. Você não quer me falar... Não posso falar. Não, mas me diz assim... Beleza, aí não vou nem chegar nesse que vai para a estratosfera. Eu quero lançar um foguete pequenininho e tal. Eu preciso de autorização de DAC da vida? Precisa de liberação do espaço aéreo. Né? Sim. Tá lá passando um Boeing com a sorte que eu tenho, Edu. Eu atravesso o Boeing com o meu foguete. Tá, então aí eu... Vamos lá. Existe um kit para montar um foguete básico ou eu preciso comprar tudo separado? Hoje a gente compra tudo separado. Tá. Então... E como são foguetes universitários, a gente vai buscando material alternativo. Tá. Aí eu comprei todo lá o kit, os materiais, fiz o foguete. Próximo passo, eu preciso autorizar o lançamento.
Nossa, você precisa de liberação do espaço aéreo, precisa comunicar, né? Descer? Não. Depende de onde você vai lançar. Então, Certo. se você lançar de uma fazenda sua aí... Eu vou lançar. E a parte de comunicação é uma parte mais cara, né? Mais pesada. Então, se você quiser monitorar os dados do foguete, até onde ele vai receber alguns sinais, sensores... Tem, né? Tem que fazer, senão Exatamente. não tem graça. Então, essa é a parte mais... Né? Você mandou e sabe lá onde a pedra vai cair, né? E você recupera? Ele é sempre recuperável, esses foguetes? A gente pode fazer. Pode ser. Da Cobruf, sim. A gente tem um sistema de recuperação e... Atualmente, né, os últimos lançamentos que a gente fez de bases militares, então a gente fez... Quantos lançamentos você já fez na vida? A Ana, quantos foguetes você já lançou? Eu participei de 2. De dois grandes, assim, porque eu vi umas Média fotos, potência. eu vi umas fotos ali que e aí esse vai assim, apogeu de 3 quilômetros, não é muito. Tá, esses são mais, bom, 3 Média quilômetros potência. dá 7 mil pés, mais ou menos. Por aí. Mais ou menos. E é bacana. Dá e pra aí... acertar um paraquedista, por exemplo. Dá pra furar o paraquedas do cara. E aí, a gente direcionou para o mar. A gente lançou de Natal, Parnamirim, e direcionamos para o mar e conseguimos recuperar depois. Mas, dependendo de onde você estiver, com o uso do paraquedas, você consegue recuperar, E você falou que foi de uma base militar? Isso. Foi da Barreira do Inferno, em Parnamirim. Da Barreira do Inferno. Eles foram muito bacanas, fizeram essa parceria, né, com estudantes. Então, a gente conseguiu fomentar muito os estudantes de lá, porque não tem nada melhor que o exemplo, né? Então, como incentivar e como democratizar o ensino aeroespacial? Bom, a gente pode falar, pode divulgar, mas quando você mostra um foguete sendo lançado, uma criança chega em casa e fala, mãe, você não sabe o que eu vi, qualquer pai. coisa. Então, acaba motivando a criança, os amiguinhos, a família. E é o nosso maior investimento, é incentivar Tá, e quem tiver interessado, qualquer pessoa pode entrar na Cobruf, pode ser parte da Cobruf, ou tem que ser estudante? Não. Dentro da Cobruf você pode participar como indivíduo, né? Fazer parte da associação, e aí você faz parte do corpo administrativo e técnico, ou participar como competidor. Então, se você tem uma startup, quer fazer um projeto, quer desenvolver com a gente, também é possível. Tá, não é um hobby... Ou dá pra ser um hobby, assim? Dá pra ser um hobby, é caro, mas dá dá pra... startup, eu falei, então tem que ser uma empresa mesmo, tem que ser PJ, ou dá pra ser dá pra ser um grupo de pessoas que tá disposto a fazer também. E você não vai falar o valor. É que são tecnologias... Depende do que você usa. Mas, um foguete de... Uma pessoa sozinha consegue ter um foguetinho ali, mais ou menos? Então, foguete de propelente sólido, a gente usa KNSU. Então, é açúcar... KNSU, o que é? Bom, basicamente açúcar e fertilizante. Sei. Então não é tão caro, mas passa da casa, assim, das... Vai falar. Vai sair. Tá, então eu vou te falar mas, assim, enfim, uma pessoa física que queira ter um foguete, vai gastar 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil. Depende do foguete, mas entre 10 e 50. Entre 10 e 50, tá. Então já temos uma hora Mínimo, assim, 10 não faz, né? Mas, bom... Para sair da estratosfera. Ixi. Aí estamos falando de 1 milhão. A gente está falando de outro tipo de propulsão. Propulsão híbrida ou líquida, aí é mais caro. Aí é combustível mesmo. Porque propulsão líquida a gente tem que usar um injetor que injeta, mistura. É mais caro. A aerodinâmica de um foguete que vai a 3 quilômetros, eu falar 3 mil, mas enfim, a 3 quilômetros, e um que ultrapassa a estratosfera, o projeto tem que ser diferente aerodinamicamente ou o mesmo foguete poderia, talvez numa maior dimensão, ser o mesmo design? O mesmo design estrutural poderia, mas não teria melhor eficiência. Então, o ideal até para economizar combustível e, consequentemente, economizar dinheiro é fazer um design mais eficiente, mais eficaz. E você desenha? A tua profissão é pensar isso ou não? Não, a minha profissão hoje é integrar sistemas dentro da aeronave. Então, eu tenho que pensar na interface mecânica, como vai ser instalado, a facilidade de você fazer a manutenção do equipamento, isso importa muito. A interface elétrica, cablagem, como chega energia, como que chega sinal nesse sistema. E a interface homem-máquina, que é como
o piloto vai dar o comando para a aeronave e a aeronave vai dar para o sistema. Entendi. Então, eu tenho que pensar nesses três... Então, hoje o seu trabalho é menos aerodinâmico Sim. e mais de equipamento. Sim. Mas a formação de um engenheiro aeroespacial passa por exemplo, passa por desenhar o foguete. O mundo aeroespacial, ele é gigantesco, né? Então, já começa do nome, né? Aeroespacial. Então, pode atuar na parte aeronáutica, Eu então gosto abaixo... do espacial. O espacial é a parte legal do... Abaixo da atmosfera, então a gente está falando de helicóptero, está falando de avião, estamos falando inclusive de carros automobilísticos, né? Então, carro de corrida precisa ter uma noção de aerodinâmica absurda. E acima da atmosfera espacial, então foguete, dirigível, híbridos, né? Então, é enorme. Pode trabalhar com telecomunicações. Então, dentro da formação de engenharia aeroespacial, você tem puxado para a estrutura, que é essa parte que estuda aerodinâmica, fluidos, né? Então, e tem a parte puxada para aviônica, como construir os sistemas, né? Comunicação de sinal. Entendi. Por que um avião voa? De forma simples? Por que ele para no ar? Para no ar, não. Por que ele não despenca? Bom, diferença de pressão. É a resposta mais simples. Mas a gente tem uma série de forças, né? Todo corpo tem uma série de forças, né? Aqui a gente tem a gravidade, tem o peso. E aí a aeronave tem a sustentação. E a sustentação é causada pela diferença de pressão entre o ar em cima da asa e abaixo da asa. Que é a corda, né? Que é aquele desenho da... O aerofólio. O desenho de um aerofólio. Ou seja, passa menos... Eu sempre... passa mais vento embaixo. O vento passa mais rápido embaixo. Como é que é a história? Para ter a diferença? Tem, então. Essa diferença de pressão... Agora a gente não tem equação aqui da sustentação, né? Mas é a diferença de pressão que causa a sustentação. E aí tem que ter mais pressão embaixo, menos pressão em cima, então ele Isso, e aí tem uma série de outras interferências, né? O arrasto, então a gente tem que estudar, né? A atração. Você tem medo de avião? Não. Nunca teve? Não, nunca tive. Acho que nunca tive. Medo de altura? Não. Nunca mesmo? Não. Entendi. Não. Deve ser uma condição meio que sine qua non, né? Para um engenheiro aeroespacial. Pior que não, tem bastante gente que tem medo de altura. Eu conheço amigos, colegas de profissão que têm medo de avião. Entendi. Eu tenho um professor, um professor que falava, quanto mais você conhece a fundo, mais medo você tem. Ou deveria ter. Sim. Eu achei que você ia falar o contrário. Quanto mais você conhece, mais você tem medo? Porque você conhece todos os pontos de atenção, né? Os pontos de falha que podem ter ali. O que pode dar errado. Né? Exato. Tem uma teoria muito famosa, né? Que a gente usa na aviação, principalmente na comunicação, que é a teoria de Reason, que é do queijo suíço. Que é quando todos os buraquinhos, várias camadas de queijo suíço, então quando todos os furinhos das fatias de queijo estão alinhadas, é quando acontece uma tragédia. Então... Esses furinhos não podem se alinhar. Não pode se alinhar. Mas sempre vão existir esses furinhos, porque são milhares de pessoas muito no legal. processo. A analogia é muito legal, dá para entender claramente assim. São milhares de equipamentos. Então... dá para entender exatamente, e eu estava pensando aqui, quando eu tirei brevet, a gente viu várias... Toda hora tinha uma palestra de alguém do DAC ou de alguma... E teve uma que eu lembro que me impressionou bastante, só por uma coisa que ele falou. Ele falou assim, um avião... Ele não cai por um motivo, né? Ele cai por uma sequência. Exato. E eu lembro do exemplo que ele deu. Ele falou assim, o mecânico brigou com a mulher. Aí no dia seguinte ele foi trabalhar, aí ele foi fazer uma instalação lá no Boeing, entendeu? E ele tava puto, tava pensando no negócio, então ele errou aquele negócio. Aí o cara que ia fazer o cheque, não foi, quer dizer, é uma sequência. Então são os furinhos do queijo suíço. Exatamente. Né? Que de repente... Todos os processos dentro da aviação e todos os sistemas, eles têm que ter redundância. Então eles têm. Agora, se por algum fator externo, algum motivo, essas redundâncias, né, encaixaram. Então, por exemplo, a pessoa que fez a ação não estava bem, a pessoa que verificou a ação não estava bem, e a pessoa que assinou aquilo, o inspetor, não estava bem, poxa, encaixaram. Encaixou, infelizmente, encaixou tudo. Deu tudo errado. Tempestade perfeita. E me fala uma coisa,
A sua vida hoje se divide, a sua vida aeroespacial se divide entre os foguetes e o trabalho que você faz corporativo, né? Que a gente vai fugir, tá? A gente vai evitar falar, porque ela trabalha com assuntos sensíveis de uma empresa muito grande de aeronáutica do Brasil, que começa com E, depois você pensa qual que é. Mas assim, hoje a tua paixão é o foguete ou é o avião em si? O quanto do seu coração está no foguete? Nossa, por incrível que pareça, hoje a minha paixão são as pessoas. Então, o que eu quero fazer, assim, o que eu gosto de fazer é pegar tudo que eu aprendi, toda a dificuldade e tentar explicar de uma maneira mais simples para as pessoas. Por isso a Aeroana? Por isso a Aeroana. Eu tenho que fazer mais, mas sim. Então, começou com a parte espacial. Eu gostava muito do espaço, me chamava atenção. Quando você passa a entender e a trabalhar com aviões, é impossível não se apaixonar. Então, eu gosto muito do equipamento. Hoje eu vejo que são conceitos de física do dia a dia que a gente aplica. Então, mas não é muito democratizado ainda no Brasil, infelizmente. Então, é lindo ver o fascínio que pode causar, mas não é divulgado, né? Sim. Não, é a coisa mágica, né? De voar, né? Lírico, assim, Sim. Uma coisa de você tá no espaço. Para mim, essa ideia de espaço e de tal, pô, eu adoro isso. Outro dia eu percebi que eu fiquei 2 horas. 2 horas. Eu consumo muito YouTube, né? E às vezes caem umas coisas na minha timeline lá, sei lá, claro que é o algoritmo, né? Que vai achando lá alguma relação. E caiu um cara que resolveu explicar numa palestra de 2 horas como funcionava o computador de bordo do módulo lunar do Armstrong, né, do Neil Armstrong, inclusive com aquela falha que deu, né, quando ele estava chegando, desligou o sistema 2 vezes e tal. Uhum. E aí ele explica detalhe por detalhe. Depois que eu estava 1h30, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô vendo isso? Pior, enquanto ele estava falando aqui, eu estava no Google assim, simulador do computador de não sei o quê. Aí achei o simulador. Aí ele fazia o negócio lá, eu fazia o negócio no simulador. É realmente fascinante porque você começa a pensar assim, cara, os caras pousaram na Lua com uma batedeira, basicamente. Né? O que tinha ali de recurso. Fala um pouco você sobre isso, que você conhece muito de sistemas. Né? É um poder absurdo que o setor aeroespacial tem, justamente por isso, porque causa um grande fascínio nas pessoas, né? Então, tanto você estava falando tanto de voar, né? Que é algo lírico, quanto espacial também, né? Então, aí já mexe com... Poxa, existe vida fora da Terra, eu tô sozinho, eu não tô sozinho, de onde surgiram e várias teorias. Então a gente começa a mixar engenharia com filosofia, com entendimento humano. Claro, com o infinito, com tudo isso. É mágico mesmo. Exatamente. Essa história. Tem vida fora da Terra? Eu acredito que sim. Você acha que tem? Eu acredito que sim. Eu vi uma... Diga. Na verdade, assim, eu me arrisco a dizer que é quase certeza. É porque a gente tem ideia de que a vida fora da Terra vai ser como a gente, né? Bípede, claro. Dessa forma. Mas nós somos assim porque nós crescemos e evoluímos na Terra. Então, a gravidade de 9,8 permitiu que a gente fosse bípede. Mas se um ser vivo, por exemplo, em Saturno, que a gravidade é muito maior, provavelmente ele vai rastejar. Sim. Não vai ter a mesma cobertura, né? A mesma pele, a mesma... Eu vi tem 2 coisas do Neil deGrasse Tyson que eu ouvi uma vez que são... Eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, vamos imaginar que o universo tem aí 15 bilhões de anos e a gente tá aqui, né, no segundinho final ali da história e a gente fica pensando, pô, será que tem vida, né? Será que tem? Será que não tem? Blá, blá, blá. A coincidência no espaço infinito, ou enfim, no universo conhecido, não tem que ser só espacial, tem que ser temporal também. Né? Pode ter acontecido há 8 bilhões de anos atrás ter tido, uma super civilização que simplesmente desapareceu. Então tem que ter essas 2 coincidências. E aí a outra coisa que ele disse que eu acho também o máximo, assim, perguntam para ele se ele acha que tem vida e tal, ele fala assim, olha, eu acho que tem, eu acho que
provavelmente a gente é absolutamente desinteressante para essa outra vida, entendeu? Porque a gente não faz nada, né? E aí ele falou um negócio que eu acho gênio, cara. Pô, tô falando mais que entrevistada hoje, hein, Edu? Também tô compensando pelo Thiago, né? O Thiago não tá aqui, eu tô falando pelos dois. Mas assim, ele falou um negócio que é gênio. Ele fala, cara, quando você... Imagina que venha uma nave aqui na Terra, né? A gente tem 3% ou 2% de diferença de DNA entre a gente e um macaco. Então, botar uma sonda em Marte e descascar uma banana, tá nos 3% do DNA. Né? É isso que nos diferencia, né, da história. Talvez descascar uma banana e botar uma sonda em Marte não seja tão mais sério, entendeu? Para alguém que veio aqui. Então o cara vem, olha e fala, cara, eles estão descascando banana, botando sonda no planeta ali do lado, entendeu? Estão muito rudimentares ainda, né? Para o cara que conseguiu chegar aqui na gente, né? Mas, pô, saímos total do assunto, assim, mas... Não, mas é muito interessante, porque... Mais ou menos, né, também. Espaço e tempo, eles caminham juntos, né? Isso a gente vê olhando para o céu, né? Então, a gente olha para o céu e a gente vê estrelas que às vezes nem existem mais. Não existem mais, né? Então, estão tão distantes que até a luz chegar aqui na gente já não existe mais. Isso é E agora incrível. com o novo telescópio a gente vai conseguir ver muito mais. Como ele chama? James Webb. James Webb, eu acho lindo o nome dele, é super legal. O meu cachorro chama Hubble. É mesmo? Por causa do Hubble, por causa do telescópio. Vai ajudar bastante. E tem isso também, né? Então, assim, tecnologias aeroespaciais entrando aí numa área que é muito polêmica, né? Porque a cultura aeroespacial, ela exige um investimento. E muita gente fala, mas para onde vai esse investimento, né? E todas essas tecnologias aeroespaciais desenvolvidas, elas acabam retornando para a sociedade de alguma forma, né? Então, GPS, câmera de celular. Então, com o James Webb, então, ele tem uma estrutura origami que ele vai se abrindo, né? Que ainda não sabem, né? Se der um pau aí nele abrir errado, acabou Eles estão abrindo, né? E tá funcionando. E, assim, como essa estrutura origami pode ser aplicada na Terra depois? Então, assim, tem uma série de aplicações, coisas que a gente vê no dia a dia, né? Então, o nosso tênis de corrida, ele foi feito para borracha. A borracha do tênis de corrida foi feita para capacetes de astronautas. Então, para reduzir impacto. E tem N aplicações que a gente tem aí no dia a dia, né? E como é que o Brasil tá nisso? Eu digo assim, na corrida aeroespacial, o Brasil tá indo, tá avançando? Mundial, né? Bom, a gente quer tornar o Brasil um player cada vez mais frequente, né? Então, por isso essas iniciativas da Cobruf, tem outras iniciativas também de colegas similares que já conseguiram lançar, inclusive, equipamentos em órbita, botar em órbita pela SpaceX. Pô, que legal. E aí, assim, estamos forçando para ir para frente, mas o investimento ainda é... Você deve pirar na SpaceX, né? Eu gosto. Aquele foguete, o Dragon, que lindo que né? Muito bacana, é um foguete, né? De história em quadrinho, né? Muito assim, ele legal. não ele é totalmente diferente. E eu tava reparando, eu fiz numa impressora 3D, né? Eu baixei uns modelos 3D de todos os pilotos, de todos os astronautas, desde a década de 60, que bacana. do Gemini em diante. Né? Então tem todos os uniforminhos assim deles, assim, eu fiz uma coleçãozinha disso. Cara, é muito moderno os da SpaceX, né? Porque, assim, dá a impressão que o Elon Musk, ele falou, cara, eu não vou fazer só a empresa, né? Eu vou fazer uma história, tem um storytelling ali atrás a roupa dos caras é demais, assim. Muito bacana. Colada no corpo, né? Tem umas coisas muito bacanas. Você vê que essas roupinhas de EVA, né? Que é atividade extraveicular, antigamente era muito pesada, muito densa, porque aquilo ali é um suporte à vida completo. Inclusive, na Cobruf, a gente também tem grupos que estudam isso. Porque é um sistema extremamente complexo. Dentro dessa vestimenta, você tem que recuperar, por exemplo, todo o seu suor. Então, 93% da água que você perde, você tem que reutilizar. Então, imagina tudo isso coladinho ao corpo. Sim. É demais. É uma inovação absurda. E você estava falando, bom, então o Brasil
Porque assim, tem uma... Eu não sei nem qual é o seu grau de proximidade com o nosso astronauta, né? Mas tem uma história, né? Todo mundo meio que virou meme isso, que o fato da gente ter tido um astronauta não trouxe nada de volta, só travesseiro pra gente, entendeu? Só vender travesseiro. Como é que você vê isso? Como é que você vê, nesse contexto, como é que está o Brasil e o que você acha do nosso astronauta? Você acha que ele ajudou em alguma coisa? Eu acho que assim, a visibilidade ela é sempre importante, né? Porque a visibilidade traz à tona o assunto, pode trazer investidor se a visibilidade é bem aplicada. Eu acredito que o problema aí não é a pessoa física, né? Então é toda a organização do país, o investimento e como o nosso governo escolhe atuar. O Brasil é um país com capacidades absurdas. Nós temos 2 bases de lançamento, sendo que uma, então, a base de Alcântara, né, que ficou desativada e está desativada por muito tempo, ela é uma das melhores localizações do mundo. Então, hoje a gente Por quê, hein? Por que como o mundo é plano, né? Todo mundo sabe que tá... Não, como a gente está falando de uma esfera, por que um ponto é melhor que outro para lançar alguma coisa? Então, para lançar um foguete da Terra, a gente precisa ter uma velocidade específica para entrar em órbita, né? Para tirar da força gravitacional da Terra. E aí, quanto mais perto do Equador você está, menor menor a distância. Menor a velocidade que você precisa para atingir. Mas nesse caso, a velocidade vai ser a mesma. O que a gente está falando aqui é economia de combustível. Então, se você lança, por exemplo, da base de Alcântara e de Cape Canaveral mesmo, lá nos Estados Unidos, na Flórida, você tem uma economia de 30%, eu acho, assim... Alcântara? Alcântara seria por aí, mais barato? Eu acho que é Quer dizer que o projeto Apollo inteiro seria mais barato se tivesse sido em Alcântara. Então, olha, para você ver, Cabo Canaveral, né? Ele tá a 28 graus do Equador. Alcântara tá menos de 10, eu acho. Entendi. Então, essa economia de combustível, né, que você vai ter é muito significativa. E eu acho que eu até mencionei isso, não sei se de forma tão direta, mas a parte mais cara, né, do foguete é o combustível, né? E está atrelado ao peso. Então... E aí, quando você fala que a parte mais cara é o combustível, no foguete que vocês lançam e no foguete do Elon Musk? Os combustíveis são diferentes, né? Sim, mas então, o KNSU... o peso da grana tá no combustível, certo? Eu acho que em foguetes assim, de apogeu de 3 km, a gente pode falar que a eletrônica é tão cara quanto o KNSU, por exemplo. Mas agora, com foguetes de altíssima potência, que a gente está falando do Elon Musk, é muito caro. E eu não estou falando só da substância. Então, os motores são caros, o sistema de injeção, a proteção dos foguetes. Então, entendi. Isso é muito caro. E se você quiser levar a mesma quantidade de combustível, você pode aumentar a carga útil. Então, por exemplo, lançando de Maranhão, perto do Equador, você consegue levar mais carga útil, mais instrumentação para a estação espacial, mais pessoas, pelo mesmo preço do que em Cabo Canaveral. Entendi. Só que, poxa, temos uma localização absurda. Por que a gente não faz? Então é essa questão, é o investimento, é a visão... Mas a gente aluga, não aluga? As nossas bases de lançamento para outros países lançarem satélites e tal? Então, saiu essa notícia, né? Esses acordos. Mas, bom, a gente lançou, né? Acho que ano passado, um satélite Amazônia. A gente teve que levar para a Índia para lançar. É mesmo? Então a gente pagou milhares de dólares, transporte para ir para a Índia para lançar da Índia. Então não podia chamar Amazonas, né? Foi lançado na Índia o negócio. Me fala mais, como é que foi esse satélite? O que você sabe dele? Olha, ele teve um grande desenvolvimento no INPE, né? A gente tem um pessoal muito bacana no INPE. Tem uma série de desenvolvimentos optrônicos. Então optrônicos. Sistemas optrônicos, eles são de imageamento e aí quando eu falo imageamento, não é só como a gente vê, né? Tipo, colorido. Não, então tem infravermelho, tem ultravioleta, então é qualquer tipo de imageamento dentro do espectro ali de luz. E todo esse desenvolvimento foi nacional, todo brasileiro. Então isso é muito bacana. Foi lançar fora. Gastou uma puta grana pra lançar fora. São pequenas coisas assim que encarecem o projeto. Então ficou muito mais caro o lançamento
por nada, por besteira, né? Por falta de política mesmo, né? Eu não queria chegar nesse termo, né? Nesse ponto. Mas... Na verdade, assim, não estamos nem falando. Não é um problema do governo, é um problema do Estado, né? Assim, qualquer governo que está aí que não tem investido nisso, né? Ou que investe mais ou menos. Você sabe que eu falei do Neil deGrasse Tyson, né? Eu vi uma palestra dele uma vez no Congresso americano, onde ele foi dizer exatamente isso, assim, sabe? A NASA precisava de verba, ele nem é da NASA, né? Mas ele foi lá para defender essa ideia. Os senadores precisavam liberar uma grana para a NASA, e ele foi lá explicar assim, cara, vocês não estão liberando uma grana para a gente ir para Marte, entendeu? Vocês estão liberando uma grana para a gente inventar o GPS, né? Para tudo que a gente vai usar. Quer dizer, quando você deixa de lado esse grau tão de excelência de ciência e quando essas coisas todas se combinam, você acaba ficando para trás mesmo, né? Então, e a gente não tem muito essa política. Apesar de novo, você trabalhar numa empresa que é... Eu acho que ela não é mais brasileira. Não vamos falar o nome da empresa, mas ela não é mais brasileira. Brasileira. Ela é 100% brasileira ainda? Porque eu achei que ela tinha vendido uma parte do capital. Mas é só motivo de orgulho, né? Uma empresa brasileira que compete lá fora com o que tem diretamente com os outros players, assim, que são enormes, né? Então... Bom, acho que a gente pode falar aqui que bate de frente com Boeing, bate de frente com Airbus e tem com Bombardier, né? Como nos jatos e Exatamente. Tal. Então, assim, dentro do Brasil a gente tem muita gente boa. E eu sempre falo isso, que o brasileiro também, ele tenta achar soluções onde às vezes não tem a solução tradicional, né? Então tem gente que chama de jeitinho brasileiro, tem algumas pessoas que falam gambiarra estruturada, mas gambiarra estruturada eu não tinha ouvido. Genial. Num avião, uma gambiarra estruturada não é legal, né? Não, aí não. Mas assim... Não, mas eu entendo o que você diz. A gente não tem o recurso... Quando você não tem o recurso, você corre atrás. A gente procura, porque tudo na vida do brasileiro é assim, a gente tem que correr atrás, né? Eu acho que ninguém aqui conseguiu tudo de mão beijada. Então a gente tem que ir atrás, correr, fazer. Então, isso traz pra gente uma vantagem no mercado hoje muito grande. Então, quando eu vejo alguns amigos que estão fora do país, trabalhando nessas empresas, eles são muito valorizados, porque faz acontecer. Claro. Porque se tem um problema, não fala assim, não fica esperando, fulano não me resolveu. Não, ele vai lá e resolve, e faz. Entendi. E me fala uma coisa sobre, voltando um pouco para a história do espaço. Você iria numa missão espacial? É tipo assim, putz, cara, eu vou. Eu já quis. Muito, muito. Hoje eu não iria mais. Porque significa abrir mão de muita coisa. Então, o treinamento de astronautas hoje é treinar 20 anos para ter a possibilidade de ir para o espaço uma vez. Né? Para ter a possibilidade. E bom... Né? Eu vi você na NASA, eu vi você no seu Insta, tem umas fotos de você lá pela NASA, e por isso que eu pensei nisso. Eu falei, cara, uma pessoa... Então vamos falar um pouco da tua história, que a gente estava falando até fora do ar, né? Você é uma pessoa especial. Você cresceu numa cidade histórica, em Ouro Preto, né? Cercada de passado. Né? Você falou que a sua casa de lá é de 1700, né? Exato, eu sou de Ouro Preto, né? Assim, a minha família é muito humilde, muito simples. E meu pai não tem segundo grau, assim. E ele queria muito que eu fosse farmacêutica. Porque o pessoal de roça, né? Vai na farmácia e fala, doutor, o que eu passo aqui? E aí, era o sonho dele ter a filha farmacêutica. Terminei o ensino médio, sempre estudei em escola pública, e aí fiz farmácia, 2 anos de farmácia. Você fez farmácia? Olha aí. Fiz farmácia, até que eu fiz uma matéria de cálculo, e eu gostava daquilo. Eu gostava de reconhecer padrões, e eu gostava de fazer. E o meu professor chegou para mim e falou, Ana, por que você não faz engenharia? Você já pensou? Eu falei, nossa, nunca pensei assim. Você nunca teve essa relação com o espaço? Assim, Sim, do espaço sim, engenharia não. Na minha cidade, Ouro Preto, tem um único observatório. E ele é bem pequenininho. E a minha mãe é historiadora, trabalhava no museu, assim, de frente para ele. E eu ficava lá vendo, e eu participava de competições de astronomia, e sempre fui fascinada pelo espaço, pelas estrelas, mas por astronomia.
Mas, tanto é que eu queria ser piloto, queria ser astronauta, mas nunca pensei em ser engenheira. E aí fiz o vestibular escondido. Mas você sonhava em ser astronauta, por exemplo, que nem, assim, como toda não vai criança. rolar, né? Você tinha na cabeça que não vai rolar, ou você tinha uma meta, assim, não, Não, meta não. Meta não. Mas eu queria. Eu pensava, não, eu vou ser astronauta, vou ser piloto. Vou conseguir. Era fascinada por todo o desenho, todo o filme. Que demais. E aí eu passei em engenharia, aí fiz na Federal do ABC e comecei a fazer estágio na aviação civil. Então comecei a estagiar com motores de Boeing e aí me apaixonei pela aviação também. Motor de Boeing. Você sabe como funciona o motor inteiro de um Boeing? Se a gente tivesse aqui 4 horas... ia dizer que sim, não, tudo mas... bem, mas se a gente tivesse 4 horas, você ia falando, não, Neto, tem um sistema aqui que faz isso aqui, que faz... Eu me arriscaria a dizer que sim. Caraca, pra quem era farmacêutica, então você pirou mesmo na história. Não concluí, mas e aí vim fazer engenharia aeroespacial, me apaixonei, sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Engenharia aeroespacial, espaço, aviação. E com o tempo eu fui pegando essas nuances das pessoas, né? Então meu pai no início não aceitava. E aí, quando ele começou a aceitar, ele me fazia algumas perguntas muito simples, mas muito pertinentes. E ele Você lembra de um exemplo? Filha, por que a primeira vez que ele andou de avião, ele falou, filha, por que a gente não pode abrir a janela? Então, para um senhor simples, claro, não fazia sentido. Por que eu não posso abrir a janela? Então ele falava, e onde que é o posto de gasolina de um avião? E eu falava, poxa, é uma questão simples, mas as pessoas às vezes podem não entender. Nossa, muita porque gente... Porque a cultura aeronáutica, aeroespacial, ela ainda não é muito democratizada no país. Então, aviação, voar de avião, popularizou de um tempo para cá. Sim. Novo. Sim, né? Não, e agora viagem de avião, férias na Europa, ou ir para Disney. Não era para todo mundo. Ao contrário do que diz o nosso ministro, né? Que até a empregada vai para Disney agora, onde já se viu, que absurdo. Absurdo, né? Mas na verdade ele está refletindo uma frase da realidade mesmo do passado. Exatamente. Né? Era muito caro. Isso, era né? muito caro, infelizmente. E aí, que bom, graças a Deus que a gente conseguiu popularizar. E assim, eu vejo crianças também, às vezes eu vou fazer palestra, projetos sociais, e a criança tem aquele fascínio, mas igual você disse mesmo, não é pra mim. Não, foguete não é pra mim. Eu não posso, eu não tenho dinheiro pra isso. Não, você tem, você pode, você não precisa de dinheiro. Claro, você pode entrar num grupo que faz isso e participar. Eu tenho o mesmo... Não, eu ia dizer eu tenho o mesmo fascínio que você, mas é impossível ter o mesmo fascínio que você, porque você decidiu que a sua vida vai ser em cima disso. Mas assim, eu adoro a história de astronomia e tal. Eu lamento assim profundamente... o meu apartamento em São Paulo, ele fica no Real Parque, e eu tenho uma vista muito ampla da cidade assim, e muito céu. Eu consigo ver muito céu. E eu lamento tanto, sabe, de não conseguir ver estrelas e tudo. Eu tinha antigamente um telescópio, agora nem tenho mais, porque eu falei, cara, não adianta. Aqui não adianta. É muito ruim mesmo. Lá da minha casa, eu tinha uma janela no meu quarto, né? E eu sempre via o Cruzeiro do Sul. Sempre via. Sim. Eu tenho até ele tatuado, porque é uma inspiração, assim. Então, sempre via, aquilo me fascinava de uma forma... Em Ouro Preto? Em Ouro Preto. Tá. Em Ouro Preto. E é igual você disse também, é muito triste ver, né, que a gente não consegue enxergar as estrelas por algo que a gente fez, que a gente está fazendo, né? E isso é muito bacana também, né? Então, alinhando aí com essa questão da sociedade, o ensino espacial e de astronomia também eu acho que traz isso pra gente, né? Quanto mais você estuda fora, mais você percebe, eu sou tão pequeno. Então, né? cara, mas sabe o que eu fico pensando às vezes, assim? As coisas que a gente gosta na vida, que a gente pira na vida, tem sempre uma origem lá atrás, de quando a gente era criança, que a gente de alguma maneira foi apresentado para aquilo, ou por alguém ou por si próprio. Né? Por exemplo, você olhava o Cruzeiro do Sul e de repente você não precisava de ninguém para te falar que aquilo te fascinar de algum jeito, né? Toda essa experiência, por exemplo, eu lembro claramente de quando eu era pequeno e ia no planetário com meu pai. Aquela sensação ficou para a vida toda, assim, né? Essa ideia de imensidão
do espaço que eu consegui, Exato. pela primeira vez, ter no planetário, apesar de estar fechado embaixo de um pires, um prato de sopa virado de cabeça para baixo. É mágico mesmo. É o que a gente estava falando, né? Então, quando você leva uma criança para ver um lançamento de foguete e ver aquilo subindo, e ela fica, né, animada e vai para casa e conta para todo mundo, é o maior investimento que a gente pode fazer. E eu acho que é investindo aí na base, né, no ensino de base, é que a gente vai tornar o Brasil uma potência aeroespacial. Porque hoje ainda não é, né? Então, você vê aí o papel da mulher mesmo na engenharia e principalmente engenharia aeroespacial. É muito pouco. Não, isso era outra que eu ia te falar. Que é assim, precisamos falar sobre isso, né? Porque você consegue trabalhar numa das maiores empresas do mundo nesse setor. Você trabalha numa área que a gente entendeu aí conversando com você fora do ar, que é uma área masculina. Aí eu estou sendo preconceituoso igual. É uma área que tem muito homem, né? Nessa história, você conseguiu abrir o seu espaço e é super importante você divulgar isso para dizer que é possível, né? Sim. Hoje uma criança... se a minha filha falasse para mim, pai, eu quero ser astronauta, eu ia falar para ela, filhota, não vai rolar. Não vai rolar. Assim, Então. Apesar de ser cruel falar isso para uma criança, você fala, meu, é muito difícil. Então, no teu caso... Talvez eu até dissesse o mesmo, sabe? Numa sociedade tão machista, né? Você de repente achar que isso é impossível. Você brigou muito para estar onde você está? Sim, não é fácil. Eu acho que posso falar aqui por muitas das mulheres que passam por situações semelhantes, que a gente tem que provar 2, 3 vezes mais. Então, e algumas coisas pequenininhas do dia a dia, sabe? Que está intrínseco na nossa sociedade. Então, por exemplo, eu falo, no meu trabalho mesmo, eu falo algo, uma solução de um problema, e depois vem um homem e fala a mesma coisa. E não é dada a devida credibilidade à mulher. Entendi. Então, quantas vezes a gente faz isso sem perceber, Mas sabe? você ainda sente isso? Ainda porque você tem um cargo bacana. Eu sinto menos. Você é responsável por uma área. Porque então... tive que batalhar por isso também. E eu gosto muito do que eu faço. Você brigou alguma vez? Ixi! Você teve que botar um martelo na mesa e falar, não, peraí. Muitas vezes. Com essa carinha de boazinha, entendeu, Edu? Com essa carinha de boazinha, então você já teve que ganhar um espaço na força mesmo. Já, na força, e eu acho que mais do que na força, nem sei se eu posso falar na inteligência, mas claro, na superação. Exato, é impor limites também, né? Então é chegar ali no hangar, debaixo do hangar e falar, olha só, para corrigir, para fazer a manutenção nesse motor, a gente vai precisar fazer isso e isso. Quem é você? Vai pro shopping, loirinha, né? O que você tá fazendo? Olha, você tem que fazer isso, isso e isso, por quê? É assim que funciona, você limpando aqui vai fazer isso e não vai ter essa indicação. E aí você vai ganhando a confiança das pessoas. Eu não precisaria ter que provar. É isso que eu ia dizer. Não precisaria ter que horror, provar. Né? Você ter que ganhar a confiança. Mas eu penso assim, eu tento tirar isso ao meu benefício e falar, beleza, eu tenho que te provar, eu vou aprender ainda mais. Você é competitiva? Um pouco. Só um pouco. Não, mas eu imagino toda essa dificuldade. Ainda bem, ainda considerando, né, que a gente... esse problema que você tem, provavelmente uma engenheira civil também deve ter, né? Para falar com certeza. Para chegar lá na obra, com o mestre de obra, para falar com não sei o quê, que também é um universo muito masculino e tal, né? Exato. Mas a gente... Assim, eu como mulher, eu tenho que agradecer as que vieram antes de mim. E eu quero me tornar, assim, uma referência para aquelas que vão vir, né? E falar, poxa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E sim, pode. Representatividade importa muito, né? Então, quando você vê uma mulher num cargo técnico, numa empresa repleta de homens, fazendo algo extremamente analítico, você fala, poxa, legal, é isso que eu quero. Meu mundo não está restrito, não está limitado a isso. Sim. Fazer um ping-pong com você, não sei nem se você pode responder, mas vamos lá. Boeing ou Airbus? Boeing. Eu preciso justificar? Quer que justifica? Vai lá. Então, Boeing, Airbus é bem mais automatizada, né?
Então, tem até um ditado que o pessoal fala, né? Que Boeing é avião de piloto e Airbus Não sabia avião disso, de engenheiro. É. Não sabia. Tem uma série aí no Netflix, né? Essa daí também tá Qual? polêmica. Uma série de... Fala da Boeing. Pô, esqueci o não nome. vi, não. Não vi. Tem? Qual que é, Edu? Essa aí. Os acidentes que teve. Queda livre. Queda Livre? Não vi essa série. Vou ver, vou atrás. Mas daí eu acho que é mais sobre a organização, sabe? Porque a Boeing foi automatizando os aviões e eles têm um sistema chamado MCAS. E aí esse sistema causou, né? Foi uma das causas dos acidentes. E aí você vê que a forma... lembrei que a dessa forma história. de gerir a empresa influenciou muito. Então, isso é um grande problema. Porque aí a gente está falando de pessoas também Sim. que dão normas e diretrizes para como o trabalho tem que ser feito. Então, dependendo da norma e da diretriz que essas pessoas dão, né, as fatias do queijo se alinham. Então, Sim. se é tudo voltado, por exemplo, para lucro, segurança está em segundo plano. Então, tá alinhando ali. Entendi. E aí acontecem coisas como essas. Mas mesmo assim você prefere Sim, Boeing? eu ainda prefiro Boeing. Prefiro Boeing. Como concepção de avião? Como assim? concepção de avião. Eu tenho a sensação, sei lá, leigo, assim, de fora, só quem só gosta de simulador. Que a sensação que eu tenho é que Boeing meio que parou no tempo, ficou mais... É menos automatizado, né? Talvez seja isso, eu não tinha racionalizado por aí. Mas tem dois lados, né? Porque a automatização é boa, mas ela pode trazer, né, malefícios. Então, Airbus tem uma série de mensagens espúrias. Dependendo de como você pousa, né, o avião. Então, por exemplo, Congonhas. Congonhas é uma pista muito pequena, né? Comparado com Congonhas, acho que tem 2, 3 quilômetros. E o ideal seria entre 4 e 5, né? Então, o pouso, ele é muito rígido, ele é muito, difícil. né? Então, eu pousei uma vez em Congonhas e olha... Tem que colocar reversor no máximo, né? No meu caso, não quero para o monomotor, mas assim, porra, cara, dá medo. A hora que você fechar aquele paliteiro de prédio, assim, você vê aquela pistinha lá embaixo. Exato. Então, assim, se você fizesse um pouso ali com um Airbus e fosse um pouco mais rígido, poderia lançar uma mensagem para você espúria, falando, tive uma falha aqui. E às vezes nem é uma falha. Entendi. Então, tem que tomar cuidado com essa automatização. Claro, entendi o que você está dizendo. Então, então você prefere os aviões onde a gente ainda tem controle. Ainda tem um manche que responda para mim e não para a máquina. Caças. Um F-18 ou um russo? Ou um caça russo? Pelo que você vê de aerodinâmica. Não estou dizendo pela eficiência bélica dele, assim, mas como máquina, assim, o que você acha mais legal? Eu acho a tecnologia russa muito intrigante, né? Então, eu acho também uma maluquice como eles conseguem fazer aquelas porra, cara. Não sei eu vi outro dia um helicóptero com hélices contrarrotativas, né? Uma para um lado, outra para o outro. E assim, é muito União Soviética. Louco. Assim. É muito louco. Eles têm, eu não sei se ainda é o Sukhoi 14, eu não lembro qual que é o número dele. Que ele é o único que consegue fazer uma manobra que chama cobra, né? Que ele começa a fazer um looping, aí no meio ele volta aqui assim. Então isso é desastroso, né? Porque você tá num dogfight ali daquele negócio, o cara volta, de repente o cara tá atrás de você. Né? E você fala, como é que russo conseguiu fazer isso, entendeu? E pensando na física também, na estrutura, é extremamente desastroso para a estrutura da aeronave. Então é uma combinação de forças ali que pode quebrar uma longarina. Então eu acho muito intrigante. O F-18 é uma máquina pra também, né? É uma máquina. O dia que eu puder comprar um F-18, é esse o avião que eu compro. Você sabe que a gente jogava um simulador há uns 8 anos, mais ou menos. Um simulador de F-18 que era no mundo todo, né? Tinha um ranking, né? E eu aprendi um monte de coisa sobre o F-18, assim, que são fascinantes, assim, né? Por exemplo, o negócio de dump, combustível, né? Para ele ficar mais leve. Então, eu subi no ranking, eu fiquei em terceiro no mundo, assim, porque tinham caras que me ensinavam, né? Tinha uns caras de cima que falavam, não, é assim, você decolou do porta-avião, porque era assim, né? Eram 2 porta-aviões, você decolava, um cara
Eu aqui, um cara na Jamaica, sei lá, né? Você decolava, aí você precisava cruzar, a regra é que você tinha que cruzar, e depois que cruzou, um abraço. Você vira e vai atrás do cara, entendeu? E aí, o que acontecia? Eu sempre perdia. Sempre. Aí eu falei com o cara falou, você saiu do porta-avião, você joga todo o teu combustível fora. O combustível extra. Joga ele todo fora. Então, assim, tinha um monte de técnicazinhas, assim, que eu fui aprendendo, que eu me apaixonei por esse avião, cara. Esse avião é demais. Eu tive a oportunidade de entrar num F-16. Não. E o cockpit dele é muito bacana. Primeiro que você não senta assim, né? Você senta numa angulação... Meio deitado? Quase de 45, assim. Caraca, eu não sabia. E eu não consegui colocar, né, realmente o capacete deles, mas ele cria uma realidade HUD, virtual, né? Em que você vê toda a sinalização, você consegue ver além da estrutura. Demais, cara. Nossa. É uma máquina aquilo. Se eu te falar que eu fico arrepiado quando eu penso nisso, cara, porque assim, é muito legal. A gente tá... É uma pena que toda essa física só é percebida por aqueles pilotos ali, entendeu? Como é que todos nós não podemos experimentar, sabe? Sentar num caça, não tô falando pelo bélico mesmo, tô falando por voar na velocidade do som, pilotar essa máquina. Mas olha entendeu? que legal essa sensação que você está sentindo de querer sentar. Imagina as crianças, sabe? Fazer Sim, isso com a população. Com a população geral. Então, assim, dá Claro. pra fazer. Dá pra gente popularizar simulador em escola, sabe? Sim. E causar mais... Mas eu acho que assim, você tá... Claro, você é racional, né? Você é de exatas, eu sou de humanas. Então, a sensação que eu tenho é assim, bacana. A gente consegue fazer as pessoas experimentarem e se apaixonarem e melhorar e um mundo melhor, né? Teremos, né? Com tudo isso. Mas, porra, eu vou morrer e não vou sentar num F-18 e não vou ter a sensação de ter esse poder. Às vezes os caras... você vai. Então, às vezes os caras falam assim, não, piloto de Fórmula 1, pô, o cara é demais. Ele fala, piloto de Fórmula 1? Você tá entendendo que o cara tá 3D no espaço e ele vai pousar num porta-avião no meio do mar à noite? Mas piloto de Fórmula 1 é uma brincadeira perto da coragem que tem que ter, né, para fazer essas coisas. E a gente não consegue experimentar isso, né, no real. Porque eu entendo o que você está Você falando. entende? É uma tecnologia, assim, pouco acessível, mas é incrível você já ter esse conhecimento. Eu tive a oportunidade também de conhecer um ex-piloto da Força Aérea Americana de porta-aviões. Sei. E eu perguntei justamente isso para ele, como é que é pousar à noite em algo que está se movendo, né? Nossa. E ele começou a me explicar sobre porta-aviões, sobre como se movimenta, né, velocidade, como que a propulsão dele, que é nuclear, né? Eu não sabia disso. E eu achei genial só de saber. E aí eu fui procurar mais, e aquilo me incentivou. Então, assim, entendo que talvez eu nunca vá no porta-aviões. Mas só de entender, só de saber já é muito legal. Ficar arrepiado mesmo. E você deu esse passo além, né? Você entende aquilo que me fascina, né? Você entende as entranhas, assim, né? De como é que aquilo funciona. Essa semana, inclusive, eu li uma notícia que aquele porta-avião, um porta-avião americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, foi vendido por $1, porque ele vai virar ferro velho, né? Eu vi algo assim. E aí eu vi uma foto dele, assim, que você vê o horizonte, assim, e um porta-avião aqui, você fala, caraca, velho, tudo isso vai pro lixo. Né? Dá pro Brasil isso aí. Tem uma história, inclusive, que eu queria te falar. Eu tenho um tio que aí você vê, né, o lado do Brasil sem grana, sem investimento, o que dá, né? Eu tenho um tio que é fuzileiro naval. E ele conta uma história que na década de 80, o Brasil tem um porta-avião, né? Um porta-avião só, nem sei se tem ainda, se está ativo, mas tem um porta-avião. Ou tinha na década de 80. Minas Gerais. O Minas? Será que está ativo ainda? Não sei se... Ele está em Santos, há uns 10 anos atrás. Não sei se ele ainda tá em operação, mas enfim. Na década de 80, a Argentina, que não tinha porta-avião, pediu o porta-avião do Brasil emprestado para os pilotos fazerem toque arremetida deles. E aí o Brasil falou assim, não, beleza, a gente empresta, mas eu não sei se chama catapulta, mas o que lança
tá quebrada. Então tem que ser troca remetida mesmo. Se o cara pousar, um abraço. Vai ter que levar ele pro porto e tirar com guindaste o avião, porque não tem como ele decolar, né, daqui. Porque também tem isso, né? No porta-avião ele tem essas duas tecnologias. Ao mesmo tempo que aquele negócio fera de avião, na hora que ele pousa tem um gancho para agarrar ele num cabo, né? Que é assim, tosco. Será que às vezes dá vontade... Ninguém nunca pensa, não pode ser, né? Nossa, mas é assim mesmo. Então, mas se você viesse para mim, se eu fosse o empresário que faz porta-avião e você falasse, então, Neto, aí a hora que ele pousar tem um gancho que sai atrás e agarra no metal. Eu falo pra você, não, né? Vamos pensar melhor nisso aí, né? Eu não vou botar o avião na velocidade do som e um gancho vai segurar, né? Mas né? É assim, com os F-16 são assim, porta-avião. Então, é porque é uma velocidade absurda, né? Num espaço ali... Sim, como é que freia, muito né? pequeno, né? E aí, qualquer outro equipamento com um freio maior, ou então uma espécie de reversor ali no afterburner, que não tem como, mas ia ser muito mais caro, né? Tem o afterburner, tinha que ter um... Reverse. Um reverse burner ali. Mas aí o que aconteceu? O Brasil emprestou o porta-avião e, obviamente, um argentino pousou. Entendeu? Então, assim, você fala, cara, como a gente é pobre, velho. Na Argentina não tem o porta-avião. Aí a gente tem o porta-avião. Aí o nosso tá quebrado. Aí manda o negócio, entendeu? Então, assim, a gente precisa do que você faz. A gente precisa fazer o público, as crianças e todo mundo se dedicarem a isso, né, cara? Porque não é, né? Você falou uma expressão, o Brasil é pobre ali, é falta de visão do negócio, né? Sim. É falta de estratégia. Porque a gente vê investimento em algumas outras coisas e aplicado no ponto certo, né? Então, se alguém faz uma estratégia de mercado e acha um ponto específico e fala, cara, se eu atuar aqui, eu vou trazer mais investimento para melhorar aquela base, para melhorar... Mas não tem interesse. Essa é a grande verdade. Eu errei mesmo. A palavra não é pobre, não. A palavra é mal utilizado. Como a gente usa mal o dinheiro, né? Como a gente não... E aí eu acho que essa mal utilização vem do interesse mesmo, sabe? Então... Você acha que para reverter isso, para ter uma boa utilização, a gente precisa gerar o interesse das próximas gerações para fazer com que eu acho que é uma aconteça. das formas. Porque gerando interesse, você gera uma cobrança também, né? Então, quando a gente sabe o que a gente tem, o nosso potencial, a gente começa a se questionar, mas por que então? Se eu tenho tudo isso, por que eu não utilizo? Se eu tenho uma base de lançamento tão boa que eu poderia ganhar muito dinheiro, por que a gente não utiliza? Sim. E aí, quando a gente começa a cobrar e se questionar, né, nesse senso crítico, o governante ele vai ter que tomar uma posição, né? Não, você tem razão. E assim, a gente como cidadão, a gente só tem duas opções, né? Ou a gente faz isso, estimula as próximas gerações a criar esse movimento, ou vira político. Né? Ou vira político e tenta mudar. Né? Tem uma... quando a Argentina passou pela crise de 2018 e tudo que aconteceu lá, eu sempre fui muito próximo da Argentina por causa da mãe das minhas filhas e tal. E uma coisa que a gente percebe é assim, quanto pior a política fica, quanto mais corrupta, mais difícil você fica pensando assim, né? Porra, tem tanta gente legal no Brasil, como é que a gente está nessa dúvida de candidato? Né? Como é que não tem um candidato que a gente fale, porra, esse cara é demais? Porque tem as pessoas que são assim, né? A gente sabe nas empresas, em todos os lugares, a gente sabe que existem brasileiros brilhantes que poderiam estar lá. Mas eles não vão exatamente por isso. Né? Porque vira um ninho de cobra. Assim, exato, você fala, o sistema acaba blindando as pessoas legais, as pessoas interessantes de entrar. E aí acaba virando um ciclo vicioso, né? Então, os profissionais bacanas que a gente tem, então, não se sentem valorizados e vão procurar fora do país. Pior ainda, né? E aí você vai tendo uma demandada de gente boa. Né? Exatamente. Que não volta mais também, porque quando chega lá fora tem um monte de recursos. Tem aquilo que você falou também, né? O cara é admirado porque ele tem um jeito brasileiro de pensar, de né? resolver de resolver os problemas. De fazer acontecer. Então, assim, eu vejo colegas meus que estudaram comigo que estão muito bem e realmente não pensam em voltar. E faziam o mesmo trabalho no Brasil e eram muito menos valorizados. E aí, financeiramente, também, eu acho que tem que ter os 3 reconhecimentos, né? Financeiro, social e pessoal. Então, quando você também não é valorizado
por aquilo que você faz na empresa, não é legal. E quando você não sente que você está fazendo algo pela sociedade, também perde sentido. Então o pessoal estava aqui no Brasil falando, mas a gente não vai sair daqui, vai ficar parado no mesmo lugar. Vou sair, vou fazer algo mais interessante. Olha, já estava implícito o machismo aí de falar como se fosse diferente. Mas vamos lá. Uma engenheira aeroespacial ganha bem? É uma profissão que paga bem? Não no mundo. No mundo a gente sabe. No né, mundo, mas mundo, aqui no sim. Brasil, hoje em dia, é uma profissão bacana em termos de grana, em termos financeiros? Olha, ganha, assim, o mínimo é o piso do CREA, né? Que estabelece para os engenheiros. Então, sim, eu acho que tem um nível de vida legal. Eu não sei nada sobre engenharia. O piso do CREA para um engenheiro civil é diferente de para um engenheiro... Não. O piso do CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E aí ele tem um piso. E o ideal seria que essas empresas obedecessem, né, essa recomendação e pagassem o piso. Nem sempre é assim, né? A gente vê isso, que algumas empresas contratam engenheiros pagando muito menos. E sempre com a justificativa não quer, tem quem queira. Claro. Então, o engenheiro aeroespacial ele tem muita área de atuação, está crescendo agora. Então, a gente ainda tem pouco no mercado. Então, Mas você sabe que isso que você falou, eu acho que é um dos problemas do Brasil, assim. Como a gente é um país de 200 milhões de habitantes, assim, tem sempre alguém que quer. Né? Tem sempre alguém que topa. Por exemplo, outra coisa da Argentina que acontecia. O meu sogro lá, o meu ex-sogro na Argentina, ele uma vez falou, porra, você vai no Brasil, você senta na mesa, tem o cumim, tem o garçom, tem o maître, tem 4, 5 caras para te atender num restaurante médio. Não é que eu tô falando no fazano, entendeu? Num restaurante médio. Na Argentina, você chega lá, vem um cara para você, né? Eu ainda brincava, falei grosso ainda, né? O cara ainda vem e fala, o que você quer pedir? A gente tem muita gente mal formada e que acaba tendo isso, né? Acaba gerando uma concorrência que é desleal, porque eu vou contratar você ou vou contratar esse outro cara que topa trabalhar por menos. De repente vocês têm a mesma formação, mas acaba acontecendo isso. A tua área é difícil, não é? Em termos de oferta de mercado. De oferta? De oportunidade de emprego? Sim. Não. A gente tem bastante área, assim. O engenheiro aeroespacial, na formação, né, nos 5 anos de formação, ele tem uma formação analítica muito pesada. Então, outras indústrias buscam um perfil de engenheiro aeroespacial. Então, eu tenho muitos amigos que estão em banco de investimentos. Exato. Isso. E assim, recebem bem, mais do que se estivessem no core do que foi formado. Exatamente. Mas você sabe que isso é engraçado. A gente já falou sobre isso aqui num outro episódio, que é assim, a minha vida inteira eu trabalhei em agência de publicidade, sempre trabalhei em criação e tal. Na década de 80, 90, o nosso interlocutor do lado do cliente era um cara formado em marketing, formado em comunicação, alguma coisa assim. No final da década de 90 em diante, esse cara é engenheiro. Entendeu? O cara do marketing é um engenheiro. Tem muito engenheiro fazendo isso, né? Mas o que eu digo é assim, você, pelo pouco que eu te conheci hoje, não era isso que você queria. Você não queria trabalhar num banco. Você foi ser engenheiro aeroespacial para trabalhar na indústria. Sim. Né? E aí talvez seja mais restrito no Brasil, não é? Aviação, assim... Bom, é porque... trabalhar com aeronave, pegando na aeronave, a gente tem o quê? Tem as prestadoras de serviços, né? Que são as companhias aéreas, que não constroem, mas o engenheiro trabalha ali na manutenção. E tem a Embraer, né? Hoje no Brasil. Embraer? Que empresa é essa? Que empresa? Embraer. E aí, assim, para mexer com aeronave a gente ainda não tem muito, né? Mas... Vamos crescer isso daí. Espacial também. Então, hoje a gente não tem uma empresa espacial, né? De lançamento no Brasil. Não tem uma SpaceX. Tem iniciativas privadas. Brasex. Spaceel. Tem iniciativas privadas e tem centros de pesquisa que fazem lançamento, né? Mas agora você pode trabalhar... isso eu tô falando mão no equipamento, mão no produto, Sim. né? Avião e foguete. Mas existe uma série de outras empresas que fazem os sistemas que a gente vai instalar nos aviões. Então, você precisa ter todo o conhecimento aeronáutico envolvido, porque dependendo do material
de onde for instalado aquele parafuso. Ele tem que ser de um material específico por conta da abrasão, por conta do arrasto. Então, aquela empresa ali precisa de um engenheiro aeroespacial também. Então, deixa eu te perguntar uma coisa sobre sobre a tua função hoje, né? Sobre aquilo que você faz hoje, sem a gente entrar em muito detalhe. Mas você cuida de um sistema específico dentro das aeronaves. Isso. Esse sistema, quando você chegou, ele já existia. Ele já existia. Não é uma coisa que você desenhou do zero. Uhum. Mas ele tem uma evolução natural. Você participa do desenho do que vai ser esse sistema? Eu participo principalmente da integração na aeronave. Então, toda a interface com a aeronave. Esse sistema ficou mais moderno, o que a gente precisa fazer para o piloto saber operar? Então, a gente vai ter que mudar o código, vamos ter que criar mais uma suíte aqui. Como que o piloto vai acessar esse sistema pelo joystick? Caraca, então você faz a interface mesmo. Toda assim, a interface, mecânica, elétrica e homem-máquina, né? Que a gente chama de software. Então, tem que ter essa função interdisciplinar aí. E no aí, teu dia a dia, você pensa no botão, assim, tipo... Eu trabalho, assim, eu sou engenheira de sistemas. Então, eu trabalho com engenheiro de software, eu trabalho com engenheiro de estruturas e eu trabalho com engenheiro elétrico, com o time de projeto elétrico e projeto mecânico. Mas não tá tudo feito já, Ana? Eu passo a minha demanda para eles. Olha, eu preciso instalar nessa parte da aeronave, preciso receber esse sinal, aquele sinal. Ana, como é que o avião tá voando se isso ainda não tá pronto? Eu digo assim, você trabalha num avião que é de linha, não é? Você está pensando em sistema como algo essencial para o voo, como se fosse uma asa. E não, Sim. Dentro da aeronave a gente tem uma série de sistemas, como por exemplo o eles GPS. Vão melhorando. Ele vai melhorando. O GPS tem uma cablagem, um fio, que vai no painel que o piloto vê. Tá. E esse fio também tem que ir para a antena GPS. Toda essa interface pode mudar de avião para avião. Depende se a antena GPS melhorou ou não. Vai que ela mudou de tamanho. Você trabalha com um avião? Com um modelo de avião ou você trabalha Atualmente, eu trabalho com um modelo de avião. Com um modelo de avião. Isso porque eu trabalho, Mas é isso que eu digo. Já não tá pronto? Ele não tá voando? Não tá direito? O que tem que mudar? O que você pensa no teu... Me conta a tua rotina. Como é que é um dia de trabalho seu? Que hora você acorda? Vai, vamos lá. Eu acordo 5h30. 5h30 da manhã? 5h30, Então valeu, gente. Obrigado. 5h30 da manhã, tá. Não, mas então, vamos ver aqui. Você vai pra lá... Bom, agora você tá fazendo agora home eu tô office. de home office, mas eu entro no trabalho assim 7h30. 7h30 da manhã. Isso. Quando você chega lá, é isso que eu quero dizer. Não existe um problema pra você resolver. O problema do dia, tem um fio do GPS que precisa resolver. Não, isso já tava... Você tá trabalhando... Não, existem problemas. Quando você vende uma aeronave, você dá suporte ao cliente. Né? Cara, então pode existir mesmo. Pode, né? Isso acontece em companhia aérea. Então, por exemplo, esse caso da Boeing, que eu acho que está popular. O MCAS deu um problema. Todas as companhias aéreas pararam, falaram, Boeing, e aí, o que eu faço? Como é que eu faço a inspeção do meu MCAS? Como é que eu sei que minha aeronave está boa para voar? Aí ela manda tem uma AD e um SB, né? Um Service Bulletin, um boletim de serviço para você fazer uma inspeção, para você... Então, tem contato com a fabricante o tempo inteiro. O cliente e o fabricante está o tempo todo conversando. Então, tem problemas. E quando você vende aeronave, a gente está falando da configuração da aeronave, algumas coisas são configuráveis de acordo com o que o cliente quer. Então, se você falar, olha, eu quero comprar agora... uma aeronave e eu quero a minha antena de GPS quadrada. É redonda. Quadrada. Então, como é que a gente vai instalar isso? Será que causa dois GPS no meu... Sei lá por quê. Quero ter uma redundância de GPS. Né? Aí isso vai chegar para você como uma demanda. Exato. Vai chegar nos engenheiros. Os engenheiros vão estudar, vão falar com os outros times. Então... esse sistema que eu trabalho, se ele muda a forma dele, eu tenho que entrar em contato com uma série de outros times, né? Que vai trabalhar na estrutura da aeronave, o peso do sistema. Essa customização que eu não entendia que acontecia. Eu imaginava o arrasto. Não, acontece. Eu imaginava que era assim, as customizações aconteciam,
mas elas já eram em cima de um... Ah, esse aqui quer com 2 GPS, esse aqui quer com não sei o quê. Quer Por dizer exemplo, que pode mesmo acontecer do cara pedir... Pode, vou te dar um exemplo comercial. Quando uma companhia aérea aqui do Brasil começou a colocar Wi-Fi nas aeronaves. Sim. E ela mudou a estrutura da aeronave. Aquilo ali influenciaria em toda a eficiência do motor, de combustível. Então, a Boeing teve que fazer um estudo para falar, olha só, isso aqui não vai ficar legal. Isso vai. E são as coisas mais pequenas possíveis. Então, se você tem uma companhia aérea que quer colocar um placarzinho com o nome dela dentro do avião, isso tem que ser aprovado, tem que ser certificado, o engenheiro tem que aprovar o material, tem que ver se esse material é inflamável ou não, o peso dele, se ele influencia alguma outra cablagem, para iluminar ele. Ah, mas vai ter interferência, vai me causar interferência em uma instrumentação do cockpit. Tira isso. Entendi. E você é a pessoa que de repente fala, não, isso não dá. Esquece, desse jeito não vai ter. A gente tem um time específico para dar um direcionamento para o cliente, né? Que é mais contato com o cliente. Eu sou ainda mais técnica. Tá. Eu recebo demanda, olha, vai ser isso. Tá na parte mais legal. Não tem que falar com o cliente, tem que botar a mão na massa. E aí eu já passo todos os requisitos do que tem que ser feito, né? E a gente mão na massa para fazer. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você tá sentada, você tá indo para Miami, você tá sentada lá no banco, na tua poltrona, no avião da Latam. E aí o cara fala, por favor, desligar o seu celular. Você desliga? Você acha que influencia? Você acha não. Você sabe se influencia ou não. Porque eu tenho uma teoria que não influencia porra nenhuma. Então, eu escureço a tela e finjo que eu desliguei. Antigamente, hoje tem uma modernização na instrumentação que influencia menos. Mas por que as pessoas falam isso? É a mesma coisa do banco. Uma pessoa ficar com o banco abaixado não muda o CG da aeronave. Agora imagina 300 pessoas com o banco Centro de gravidade, tá, gente? CG. Então, imagina todo mundo. Então tem que dar a mesma recomendação para todos. Tá. Uma pessoa usando o celular, não vai. Agora, vamos fazer com 300? Você vamos acha ver se realmente... influencia? Mas você acha realmente que, assim, o celular é tão frágil, assim, o equipamento da aeronave, que 300 celulares que sejam? Porque, assim, o sinal tá ali, o sinal de 5G tá ali. Chegando no celular ou não. Eu diria mais, não é questão de fragilidade, mas de sensibilidade. Os instrumentos aeronáuticos, eles são muito sensíveis para captar todo tipo de sinal. Então, o radar é o mais sensível possível, porque o piloto precisa saber se aquela nuvem ele vai poder passar, ou se tem uma formação magnética ali de cumulus nimbus, que é uma forma de nuvem que não é legal o piloto atravessar. Então, pela sensibilidade, para que eu vou correr o risco de 300 e tantas pessoas ali? Então, senhores, por favor, desliga. Mas rolou, né, uma coisa... Eu acho que tem algumas companhias aéreas nos Estados Unidos que começaram a liberar. Eu ouvi alguma coisa. Eu acho que isso tem que vir da fabricante, né? Porque se a instrumentação é moderna o suficiente e faz esse bloqueio, tudo bem. Quando a gente constrói uma aeronave... Um dos testes, antes de você voar, é um teste de EMI. EMI-EMC, que é toda a interferência eletromagnética na aeronave. Então, todos os instrumentos são testados juntos com o motor ligado. E aí vai testando rádio, tudo, testa tudo. Toda interferência. Como é que você testa? Como é que você testa uma interferência? Olha, por exemplo... No teu sistema, por exemplo? Se eu estou pilotando um avião que tem o teu sistema... Se tem uma interferência eu estou no piloto automático. Beleza, tô voando lá. Aí eu resolvo ligar para minha mulher. Puxo o celular, ele interfere? Num avião onde tem um piloto, não tem tripulação, não tem... Não, no meu sistema não. Não interfere. Mas eu não posso responder por outros sistemas, né? Sim. Mas como é que eu verifico a interferência? Se você está no rádio, tem ruído. Se você está vendo uma imagem, tem ruído na imagem? Tudo isso é interferência eletromagnética. Entendi. Então, se um sinal... você precisa receber um sinal específico, né? Então, vamos pôr ali 1. Se você, por um acaso, recebe algo analógico, né? 0. Opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Esse sinal não é esperado. E o avião é repleto de sensores, né? Sensor para tudo, para velocidade, para posição, para tudo. Você está há quanto tempo nessa empresa? Nessa empresa, eu vou fazer 3 anos. 3 anos é um tempo bom para eu te perguntar isso. Alguma vez você recebeu uma notícia assim, tipo,
caramba, precisamos resolver isso urgente, assim, tem alguma coisa que... O tempo todo. É o mesmo, tempo cara? todo. Tudo é Que muito louco. urgente, né? Na aviação, tanto no meu trabalho atual quanto na aviação civil. Porque avião foi feito para voar, né? Um professor meu sempre dizia, se o avião tá no chão, tá perdendo dinheiro. Então, o grande medo das companhias aéreas é groundear o avião, deixar o avião em solo. Se isso acontece, é muito dinheiro perdido. Muito dinheiro perdido. Então, tem que resolver para ontem. Então, quando eu trabalhava com manutenção, se chegava uma ligação, olha, um avião pousou em Guarulhos, por exemplo, e teve um bird strike, né? Então, teve uma injeção de pássaros e danificou algumas das blades. Aquilo era prioridade, porque aquele avião tem que sair do chão. Tem que sair do chão o mais rápido Tem que possível. sair do chão. E aí o próximo. Isso é manutenção. Quando você está construindo, existem outras prioridades, né? Lógico que apagar incêndio, né? Que é corrigir aquele problema. Mas quando você tem um contrato fechado até uma data, a gente precisa respeitar esses contratos também. Então, assim, eu sei que o assunto daquilo que você trabalha especificamente, a gente não pode entrar, é uma coisa sigilosa e tal, mas eu também queria voltar pro foguete, entendeu? Porque foguete tem esse lance do imaginário e da possibilidade de estar todo mundo do jeito que você falou, que eu nem imaginava, que a gente pode ter um foguete, né? Então, fala um pouquinho mais sobre a Cobruf. Como é que eu entro? O que eu faço? Como é que eu faço para participar? Como é que eu começo? Olha, eu acho que o primeiro passo, assim, é conhecer um pouquinho mais. Então, tá em todas as redes sociais, colocar lá Cobruf no Instagram, no Facebook, LinkedIn. A gente tem um site também, a gente faz competições anuais. E como eu disse, a Cobruf, ela tem uma série de setores dentro dela, né? Então, a gente trabalha com foguete, mas trabalha também com rovers, desenvolvimento de rovers para Marte, submarinos, né? Então... Quem sabe a gente pode explorar drone tem também. Drone tem drone também. Explorar uma lua, né? Europa, que tem um mar congelado. Tem foguetes, tem CubeSats. Então, CubeSat, o que é? São satélites pequenininhos, em cubos. Não vai me falar que dá para lançar um. Dá. Claro que dá. Dá pra gente inserir num foguete da Cobruf. E aí, e o que esse satélite faz? Então, ele pode trazer uma série de dados, né? É um satélite amador. É um satélite, depende da instrumentação que você põe nele. Dependendo da instrumentação e você quer um dado... Você está me falando que na área de satélites, tem satélites que são amadores? De seres humanos normais? Claro, tem. Não, peraí, Ana. Vamos começar de novo esse podcast. Quer dizer que tem gente que manda um satélite... Eu nunca tinha parado para pensar isso. Claro, tem maluco para todo mundo. Para algum objetivo em específico, né? Então, eu quero ver como algo reage em ambiente de microgravidade. E aí você manda para a região de microgravidade. Ou eu quero monitorar minha fazenda, sei lá o que dela. Aí você precisa que ele esteja em órbita, né? Uma órbita tal, existem uma série de órbitas, né? Sim. Então a gente precisa ver qual que tem que entrar, geoestacionária, ou porque aí a gente está falando num apogeu muito maior, né? Então vamos, por exemplo, a estação espacial está 400 quilômetros. A gente precisa de uma órbita maior. Eu estou falando ainda de 100 quilômetros. 100 quilômetros que já é um montão. Mas você sabe que eu fiquei chocado com um negócio que eu não sabia? O James Webb, ele tá longe pra caramba, né? Ele tá pra lá da Lua, parece, né? Eu não imaginava isso. Eu sempre imagino assim, né? Na minha visão leiga do mundo, tem lá o mundo, né? Uhum. Aí tem uma camada ali de satélite, de lixo espacial que fica ali voando. Que é um problemão, né? Beleza, tem isso aí. 10 quilômetros depois tem a Lua. Entendeu? Tipo assim, primeiro, a distância da Lua, eu soube disso há pouco tempo, é muito maior do que a gente imagina, né? É longe pra caramba, assim, o que ainda torna todas as missões Apollo mais incríveis ainda, né? Por tudo que eles fizeram. E o James Webb tá ainda pra lá disso, quer dizer, é longe pra caramba. Essa noção de distância é muito engraçado, né? Porque a gente vê a estação espacial e fala, nossa, ambiente de microgravidade, que não é gravidade zero, né? Tá 400 quilômetros, mas 400 quilômetros não é nada, né? Daqui é o Rio de Janeiro. Da onde a gente tá aqui até o centro da Terra é mais de 6 mil. Então... olha, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Então, também. para cima, a gente está muito mais perto do que do centro da Terra.
Incrível. E aí, então, volta pro negócio do satélite amador. Então, Existem satélites aí a gente pode lançar. feitos por universidades. Na universidade que eu estudei, a Federal do ABC, eles faziam satélites em conjunto com... Como é que chama? com- Cubo, né? CubeSat. CubeSat. Ah, tá. Entendi. Então... E aí depende da sua... da sua... Área de interesse. Aí, né, Exato, do cara. do Então, seu cara, objetivo, né? entrei lá, comecei a pesquisar, aí eu me associo à Cobruf, é isso? Você pode se associar e fazer parte da associação ou participar de um evento específico, Entendi. né? Vocês fazem eventos que não são lançamentos de foguetes, né? Por exemplo, tem palestras? Sim, masterclasses. Tá. A gente está com um projeto bem bacana de fazer mais masterclasses, assim. Então, explicar coisas específicas, né? Que não são tão simples. Às Sim. vezes, é um conjunto de conceitos. E aí entra também gestão, por exemplo. A gestão de um projeto aeroespacial ela é muito diferente de um projeto civil. E a gente usa alguns conceitos da NASA na nossa associação. Até para classificar se o seu projeto está bem desenvolvido ou não. A gente chama de TRL. Então, todos que esses... é TRL? Bom, TRL. Bom, Technical Readiness Level. Tá. Você fez direito ou não? Tá fazendo direito ou não? E esse é o nível de maturidade do seu projeto. Entendi. Tá? E tudo isso é muito característico da indústria aeroespacial. Se a gente não falar, pouca gente sabe, né? Porque hoje não existe uma escola aeroespacial assim específica de gestão para empresas aeroespaciais no Brasil. E essas masterclasses podem ser contratadas? É isso? Uma empresa pode contratar vocês para fazer isso. E aí o caminho é a procurar sua a Cobruf rede social. em rede social. Tem um site com todas as informações lá, bem bacana. Ou, né, também pode ir no Aeroana. Pode. Para ver o que aí é específico da Ana. E é uma coisa assim, é uma pena que não tenha no Brasil também, uma coisa que é esses... não é campus, esses acampamentos de férias, né, que nos Estados Unidos tem com temáticos assim, né? Então para as crianças que gostam de astronomia, por exemplo, poderem ir para um lugar, específico. observar o céu, máximo, é muito legal. Máximo. Eu adoraria. Tenho muita preguiça de sair de casa, mas eu adoraria. Cara, sem palavras para te agradecer. @aeroana ou Cobruf nas redes sociais todas, para você que está interessado em lançar um foguete, lançar um satélite ou chegar a Marte com o seu brinquedo, com o seu drone. Muito obrigado pela tua presença hoje. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um prazer estar aqui e conversar um pouquinho. Acho que a gente não falou nada de errado, né? Dos seus sistemas. Eu espero que não. Espero que eu não tenha dito nenhuma informação. Eu acho que a gente não entrou especificamente naquilo que você trabalha. E é para ficar também assim, começa a dar Google, Ana... o que ela faz, o que ela... De repente você consegue alguma informação que está na internet, aí não é culpa da Ana. Obrigado, Ana. Um beijo. Muito obrigada. Obrigado para vocês que estão com a gente até agora. Não esquece o nosso canal de cortes, né, que é o nosso canal no Insta, o Spotify, que sai também toda quinta-feira. E é isso. Beijo. Beijo pro Thiago, beijo pra Rafa, beijo pra Helena. Até semana que vem.